seja muito bem-vindo ao podcast do Movimento do Otimismo. Um lugar criado para você inspirar, acolher. E aqui, hoje, ao meu lado, encontra-se a Miriam, do Connection Pro. É um prazer ter você aqui com a gente, Miriam, dando esse apoio, esse espaço maravilhoso. Eu que agradeço, Camila, e conhecendo mais, né? Porque eu não conhecia o Movimento do Otimismo. Então, para mim, está sendo uma descoberta muito boa, junto com você, junto com essa caminhada, com tantas pessoas interessantes, com tantas pessoas diferentes. Muito obrigada. E também aqui uma convidada especial, onde hoje a gente vai trabalhar alguns assuntos muito importantes, a Ângela Matheus. Olá, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e também fazendo parte desse movimento maravilhoso. Obrigada, Ângela. Ângela, você pode contar um pouquinho pra gente qual é essa sua trajetória? Eu sei muito bem, como Miriam e eu, você também atravessou esse marzão aí do Brasil, Portugal, transformando em novos desafios em otimismo, não é? Creio que em otimismo. Sim, sim. Bom, eu sou psicóloga, minha formação é em psicologia, né? Sou mãe de uma menina de 16 anos, casada há 25 anos. E acho que carrego comigo no coração o otimismo desde criança. Ela parece uma adolescente. Obrigada. Nossa, quando ela falou 25 E ela anos. é amável, né? O jeitinho de falar assim. Obrigada. Então, assim, eu acho que desde a minha criança eu sempre fui muito em busca do que eu queria. Eu nunca via o lado negativo. E foi isso também que me fez chegar aqui com muito carinho pela história da minha família, né? Eu sou luso-brasileira, meus avós são portugueses. E em algum momento da minha vida eu sabia que eu ia chegar em Portugal. E aqui estou. Olha, que legal, confiante, hein? É isso aí. Você já visualizou e está concretizando, né? Isso é um movimento, né? Muito legal. Ângela, diz aqui pra gente, em que momento o otimismo deixou de ser para você apenas uma ideia e virou realmente uma experiência real? Eu acho que eu faço sempre a troca da lente do óculos, né? Às vezes a vida faz a gente enxergar embaçado. E é importante a gente mudar essa lente e sempre olhar para aquilo que é bom, né? O não é uma palavra que eu não aceito. Eu vou até o último momento e esgoto todas as possibilidades, mas eu tô sempre ali buscando o caminho, né? Mas tem isso, mas alternativas, e isso desde criança também, né? E carrego isso comigo, levo isso para o consultório, para os meus clientes. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, eu tô com um problemão. Eu falo, opa, né? Problemão não, bora, vamos lá, vamos desvendar isso aí. Mas né? você está falando nisso, assim, me deu uma curiosidade. Então, às vezes, você recebeu muito não na infância? Tipo, não faça isso, não faça aquilo. Ah, sim, né? Porque você estava falando que o não, às vezes, vem daí, né? Talvez, porque a não gente sei. vem, né, de uma geração de pais mais repressores, né, de obrigações, e a gente quer ir brincar, e a gente quer aproveitar, né? Então, não, sim, ele sempre fez parte, mas eu nunca aceitei. Eu sempre dava um jeitinho ali de fazer diferente. Muito Essa é a bom. ação do otimismo, acho que, né? É Começou aí, sempre talvez, fazendo né? diferente. É Não um sei. otimismo real, né? Não, sem frases prontas. O otimismo viu a dificuldade, vamos tentar dar uma nova opção, uma nova alternativa, uma nova solução para isso. Eu acho que é um desafio aí da minha vida toda também. Desde pequenininha, eu sempre colocando óculos cor-de-rosa para poder enxergar
deixar um pouquinho a escuridão ali e enxergar um pouquinho diferente para frente e chegar até um movimento do otimismo. Me lembrou muito quando você falou mesmo da origem do movimento, né? Exatamente. Que você estava vendo aquela situação na academia, né? E de repente você falou assim, não, peraí, não pode ser desse jeito, né? Exatamente. Iniciou como uma semana e depois virou um movimento. Para você ver como ele é forte, né? E tem muitas pessoas como a Ângela, como a Miriam, como todos que cruzam o meu caminho, tem uma história aí de superação, uma história bonita para contar. E por isso eu criei esse podcast. Ângela, na sua visão, o que está acontecendo com esses jovens, né? Esses jovens, essas famílias que precisam tanto de ajuda, né, de vocês, dessa área psicológica. Por que eu estou te falando isso? Durante as minhas caminhadas, a gente conversa com mães, com os avós, com os pais, e sempre vem o assunto dos adolescentes, desses desafios completamente diferentes, né, que a gente anda passando com a nossa vida aqui. Para responder essa pergunta, não tem como não voltar na história. Tem um todo que reflete no hoje. A gente está dizendo de histórias dos nossos antepassados, de momentos traumáticos, de guerra, de vivências, né? de sobrevivência, né? Onde se trabalhava muito ali com a terra para ter o que comer, onde a violência mesmo, né? Dentro de casa existia, as cobranças, as responsabilidades. E isso vem passando de geração para geração. Então, essa é uma caixinha que a gente precisa olhar quando a gente chega aqui no adolescente, né? Então, os nossos avós passam para os nossos pais passam para a gente, para na gente, né? Vamos guardar essa informação. Aí a gente tem um contexto de mudanças, né, tecnológicas, de que a mulher vai para o mercado de trabalho, de que viver hoje é algo muito caro, é muito, né, muita coisa para se honrar, né? Então a gente continua aí também numa sobrevivência de alguma forma, né? Então, se a gente pega todo esse impacto, né, a gente esquece quem é a gente. A identidade, não é? Isso que você falou, realmente, assim, você puxou, porque a Ângela trabalha com adolescente, não é isso? Não só, também, né? Não só. Também, Tá. também. Então, assim, a gente fica preocupado mesmo, porque você falou uma coisa que, assim, quem sou eu, né? Quem é o adolescente, né? É o menino, é a menina, né? É a questão, né, de realmente se conhecer, que nem você estava falando, né, um outro momento do autoconhecimento, né? Então, mas esses pais precisam se autoconhecer. Sim. Porque quando eu vou para o autoconhecimento, eu consigo lidar com as minhas dores, com os meus traumas. É uma referência, né, para eles também. Uma referência verdadeira. Exato, né? E eu vou ter uma ligação, uma conexão diferente com o meu filho. Que não é só aquela ligação de que, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que oferecer isso para ele, enfim, né? Não, eu tenho que dar afeto. Uma vez eu fiz uma dinâmica na escola e a gente estava falando da qualidade da relação. A qualidade da relação com o filho pode ser 5 minutos, mas desde que esse pai e essa mãe estejam presentes. Perfeito, perfeito. Essa relação entre acolhimento e transformação, como diz aí pra gente o que você acha? Eu digo, né, porque é o que acontece muito também no movimento. A gente acolhe, a gente é empático e aí a gente consegue muito mais informação desse indivíduo, né, desse ser. Eu acho que isso que você colocou é essencial para a vida em todos os lugares. Não é só na família, na adolescência, nas escolas, nos hospitais, né? No movimento do otimismo, em diversos grupos, nas empresas. Porque toda relação ela precisa ter verdade, né? Então, quando a gente acolhe o ser humano,
né? Seja aquele filho que chegou da escola, seja um pai, né, que está com dificuldade, seja um cliente, um funcionário, e a gente estabelece essa conexão com afeto, com verdade, isso vale milhões. Ângela, tô lembrando aqui, Miriam, uma vez, numa campanha do Outubro Rosa, eu fui chamada para fazer a apresentação do case que foi em Niterói, porque a gente fez várias atividades, nós tivemos um grande número de pessoas ali acolhidas. E aí foi um simpósio lá no Rio de Janeiro, e eles me chamaram para falar numa sala enorme para não sei quantos médicos. Olha eu, Camila, falando para não sei quantos médicos da área de oncologia, né, e outras áreas. Nossa, um desafio. Um desafio. Para vocês que me conhecem, um grande desafio. Enfim. E na hora eu cheguei, levei lá tudo que eu ia falar e nada veio na cabeça. E só veio uma frase do filme que eu tinha assistido, do Pat Adams, que ele fala que o amor, ele cura, e os médicos, eles cuidam. Então, foi assim que eu iniciei. Porque essa frase, ela traduz todo o meu trabalho na campanha, todo o meu tratamento com as pessoas. Então, eu acho que esse cuidado realmente verdadeiro, com amor, com empatia, é realmente o que a gente está precisando. É o que faz a diferença, não sei sua opinião, Miriam, você também é doutora, sabe disso? Não, achei interessante assim, primeiro por você ser chamada como uma referência. Você pode ter a tua coisa de, não sei o quê, mas se você foi chamada para falar para essas pessoas e sai com uma coisa tão desafiadora no meio médico, né? Falando, né, que o médico, ele cuida e o amor é que cura... Então, realmente, assim, você mostrou a tua autoridade no que você fala. E eu acho isso muito importante até no mundo de hoje, na questão que você está falando, né, Ângela, que é passar a verdade. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que quando você, com o movimento do otimismo, passa a verdade, você não está só falando, entendeu? Você está passando a verdade da tua experiência, né? E querendo que os outros vivam isso. Isso que é mais legal também. E é por isso... Isso cura. Exato. E é por isso que o movimento do otimismo, ele é tão importante, né? Porque ele realmente já criou uma conexão entre essas pessoas, né? Já estabeleceu essa relação de cuidado, de verdade, né? E isso é um elo que se mantém. Essa é a base. Né? E as pessoas, o adolescente principalmente, precisa dessa base, né? Todo mundo precisa, né? Então, é ali que eu me sinto pertencente. E você vê, né? A Ângela conheceu por uma amiga, não foi? Que você falou Sim, através de uma amiga. Uma amiga recente que entrou agora no grupo e tá frequente com a gente, que é a Josi. É verdade. Muito bom, muito bom. E aí você ouviu falar no otimismo, você... Já me conectei, né? Eu já acho a logo fantástica, porque tem cor, eu sou das cores, né? Então, assim, eu acho que é algo que ressoa, né? Quando a gente fala do movimento, a Josi nem me contou tantas coisas, mas eu já virei para ela e falei assim, eu quero fazer parte disso, né? Muito obrigada. Porque a energia chega, né? E isso contagia, né? E isso é muito bom. Muito bom. Ontem eu estava escutando um podcast até de uma psicóloga e ela estava dizendo o seguinte, que quando ela iniciou na psicologia, ela estava numa reunião lá, vendo uma palestra de um grande também mentor dela, professor, e aí esse professor chamou ela para ir trabalhar particularmente com ele no hospital. Era um hospício mesmo, uma coisa emergencial de não sei quantas pessoas, enfim. E aí ele pegou na sala, virou para ela e falou assim, olha, quero ver você abordar aquela pessoa ali. Aí ela desceu, foi e começou a conversar, tal. Aí voltou, ele falou assim, ele não te agrediu? Ela, não. Não sei o quê. Então tá, então agora vai ali e conversa com aquela outra pessoa. Aí ela desceu, voltou. Ele, você tem efeito xamã.
Aí ela falou assim, isso é bom ou isso é ruim? Aí ele virou e falou assim, não, eu sou professor e tô aqui para ensinar. Esse é o meu dom. Você encanta as pessoas, né? E eu identifiquei muito com essa fala dela, porque tem as pessoas que têm o efeito xamã e tem as pessoas que passam a palavra como um professor, como uma outra habilidade, né? Então, eu acho que é isso. Por que eu contei isso para vocês? Porque eu me identifiquei muito ali, porque, Camila, você tem que estar no meio das pessoas conversando, porque isso me faz feliz, isso faz com que eu passe essa energia boa para as pessoas e consiga criar essa comunidade retorno, né? muito forte. Também, né? Porque ali eu tenho o pé no chão e eu sou a minha verdade. Perfeito. Né? Então, é exatamente esse retrato que a gente também tem que trabalhar com os nossos filhos, adolescentes, com as pessoas que estão no nosso meio e com a gente, para a gente não adoecer, não é verdade, Ângela? Exato. E por isso que o caminho do autoconhecimento é importante. Porque para a gente chegar nessa leveza, ai, quanta dor eu tenho que lidar aqui, né? Porque eu tenho que estar ali por inteira também. Não, Ângela, e às vezes no tempo que a gente vive não dá nem tempo. Não tem nem tempo da gente fazer todo esse processo, né? Tem que ser que nem a Camila falou. De repente você tem que tirar sei lá, do avesso da vida uma ideia assim para poder sobreviver. Né? São os imprevistos, né? E a criatividade que a gente precisa ter para levar para um lado positivo, bom, né? Porque, gente, fazer o bem é tão bom, não é? Quando você vê o resultado que você quando traz. Você tem um abraço, quando você tem um sorriso, Você, né? como doutora, você como psicóloga também, é tão gostoso a gente passar um pouquinho do nosso conhecimento, né? Essa energia boa e esse retorno vir, né? Através de palavras ou através apenas de um gesto, né? Para aquelas pessoas. Na área da gente, né? Assim, falando com ela assim, na área da saúde, né? A gente aprende muito na faculdade, né? Nas bancadas, que você não deve se envolver, né? Com os pacientes, você não deve ter esse envolvimento, que é totalmente contrário do que você está falando, né? E, assim, eu nunca consegui, sabe? Porque, assim, a minha área é gastro, que tem muito a ver com o emocional, né? Então, como é que você pode não ter uma empatia? Como é que você pode não se envolver? Eu não estou dizendo que é uma coisa que você vai influenciar, mas não tem como você não se envolver. Eu acho que faz parte, né? Com do certeza. ser humano, né? Do ser humano mesmo. A anamnésia que hoje em dia não se faz, né? Não se fazia antigamente a anamnésia, que quase 2 horas de entrevista para você entender um pouquinho só quem é aquela pessoa, ouvir, o não falar, apenas escutar, né, Ângela? Quanto é importante. O ouvir sem julgamento. Isso. Nós julgamos muito. Então, eu acho que estar nesse lugar da escuta, né, do acolhimento, sem julgamento, é muito importante, né? E em qualquer lugar também que a gente estiver, né? Seja no trabalho, na família, enfim. Essa escuta sem o julgamento é fundamental. Fundamental. Porque sempre esperam da gente também muitas respostas imediatas, né? Sim. Né? É um diagnóstico, é querer que a gente já resolva as coisas, né? E nem tudo resolve rápido. O desespero, né, nos leva a uma resposta rápida. O que você acha disso, Ângela? Esse é um desafio para a gente, né? Todo mundo quer realmente a resposta rápida. Mas assim, ok, se tá pronto para seguir, vamos seguir. Se não tá, aqui você não vai ter a resposta rápida, né? Porque é um campo que você tem que explorar. Olha, eu tenho clientes que demoraram 2 anos para me contar segredos. Porque, imagina como estava isso no interior dessa pessoa. Né? Como estava guardado. Né? Exato. Então, assim, e a vergonha, e uma série de coisas. Então, é um caminho. É um caminho que a gente não pode falar, olha, a data final é essa e o resultado é esse. Impossível. Impossível a gente fazer isso.
é um caminho de descobertas. E qual é o seu conselho para esse estado emocional que está pulsando? Virou uma virou uma gastrite, úlcera já não é tanto. Antigamente tinha, mas agora como tem os remédios, né, não chega tanto. Qual é o segredo disso, como mamãe, como otimista? Eu acho que a gente tem que ter paciência, coisa que a gente não tem mais, né? E eu acho que Portugal ensina muito a gente nesse quesito, né? Como eu venho de uma família portuguesa, meu pai é muito resiliente, muito tranquilo, né? E minha mãe é o oposto. Então, assim, quando eu cheguei aqui, né, 2 palavras chegaram para mim como um presente: contemplar e rendição. Então, a gente precisa estar aberto e também confiar no processo. Porque é um processo, é um caminho. Eu preciso confiar nesse processo. Se eu estou entregando meu filho a alguém, se eu estou escolhendo me consultar com esse profissional, um médico, seja lá quem for, eu tenho que confiar nesse processo, né? E estar aberta a viver isso. É muito importante hoje uma coisa que a gente não tem com a gente: a compaixão. Né? Então, às vezes a gente chega num nível de questões de saúde mental porque faltou essa compaixão com a gente. Falam tanto de empatia, né? E como é que é essa relação da empatia com a compaixão, com você se colocar no lugar do outro, né? Tem que começar pela compaixão, porque todo o processo começa na gente, né? Então, é fundamental esse olhar pra gente. Quando a gente foca muito para fora, foca muito no outro, a gente está fugindo da gente mesmo, né? E é o que a gente faz, a gente lota a nossa agenda para não parar e para não olhar para aquilo, para aquelas caixinhas todas, né? Então, assim, esse caminho essencial, ele é fundamental, até para a gente chegar numa velhice completamente diferente. É isso aí. E aí me lembra quando eu cheguei aqui em Portugal, né? Eu fui colocar os filhos todos no colégio, fazer a vida de todo mundo, montar a minha casa. E, de repente, estava todo mundo no colégio. Eu estava numa mesa, assim, almoçando sozinha, que o marido estava no Brasil, trabalhando, né? Aí virou, opa, e agora? Como dói, né? A gente olhar pra gente. E você? Você já libertou todos, cuidou de todo mundo, tá todo mundo encaminhado. E aí? E aí eu virei um Forrest Gump, né? Vamos correr. Então, Ângela, é muito, muito interessante. Quando você quiser, manda as pessoas virem correr comigo para ela dar uma desacelerada, acalmar, chegar com uma energia, com a cabeça mais arejada, mais ar pro cérebro, né? Você falou uma coisa legal, mas não é só o correr, porque pelo que eu vi do movimento do otimismo, é a caminhada, é o estar, né, em movimento. Exatamente. É todo um movimento, né? É todo um movimento que ajuda você a raciocinar mais devagar. E isso é muito interessante, porque é um efeito que eu sinto todos os dias, né? E falando nisso, né, em parceria, conta um pouquinho aí para eles da nossa parceria, como é que a gente está alinhando isso de hoje para frente, não é? É outra faceta? É outra faceta. Ela não é só tudo isso que ela nos mostrou, ela também é investidora, empreendedora. Vamos colocar aqui um pouquinho a página para eles terem uma ideia do que é, mas... Claro, sim. Essa é a Trilha Verão, né? Que também tem... A Trilha é uma marca muito especial, né? Que já existe há 35 anos no Brasil. E eu sempre usei trilha no Brasil. E quando eu vim pra cá, eu senti falta. Então eu falei, vou trazer a trilha. Nossa, que conexão, viu? Caminhada, corrida. E a trilha é de Campinas, certo? Da cidade de Campinas.
tem uma história linda. Quem entra no site da trilha, acho que é importante falar que a gente está migrando também, né? Nossa, que bom gosto, A né? trilha era Trilha Portugal, agora é Trilha Europa. Ali é Rio, Portugal, é o quê? Essa foto, não lembro. Eu acho que é litoral norte, ali Bonita, de né? São Paulo. Então, a gente está indo para Trilha Europa, agora é Olha trilha.com. que corrida. Né? E eu gosto muito de trabalhar com empresas que têm valor agregado e a trilha traz isso na história Fala dela. rapidamente aqui pra gente um pouquinho dessa história. Eu vou falar, eu gosto de cor, Tô vendo. gosto de movimento, eu não sou uma atleta, mas eu gosto de cor, eu gosto de movimento, eu gosto de qualidade, eu gosto de estilo. Eu acho que se eu não tivesse feito psicologia, certamente eu faria moda. Esse é meu outro lado. E acho que lá na infância, né? Como tudo vem da infância, eu sempre quis ter uma lojinha. Então, eu me conectei com a trilha no Brasil. Ela fazia parte, ela sempre estava presente no consultório que eu atendia. E aí eu passava e eu falava, eu não vou comprar, e eu comprei. E aí depois eu não parei de comprar. E aí eu senti que é algo que tinha muito a ver com Portugal, né? Devagar. Então... né, para poder seguir, né? Na verdade, é trilha.eu. Agora a gente tá... Até se você puder subir um pouquinho... Trilha.eu. Ali no final, né? Siga a trilha. Isso, nós estamos migrando agora, tirou. porque ela já ganhou uma proporção, né? Olha, legal. E Portugal será a sede da Europa, da Olha trilha. Ó, né? legal. Então, que é uma marca que eu acho que tem tudo a ver com A com marca movimento. é de São Paulo, tem no Rio também? Não, ela tem em Campinas, Sim. loja própria, mas ela vende para o Brasil todo, né? Via online. Tem também alguns lugares que tem pontos de venda, né? São Paulo, em algumas academias. A gente também faz o Trilha Day, que é um movimento também que a gente vai estar fazendo, né? Junto com o movimento do otimismo em maio, né? Na Casa da Guia. E já tá dando, né? Já temos vem spoiler. Spoiler. Então, esse é um pouquinho de uma parte minha, né? Junto da psicologia. Muito bom, muito bom. E qual é a parceria, Ângela? Conta aí essa parceria para o movimento. Eu vou colocar aí embaixo para as pessoas verem escrito, né? Mas rapidamente. Sim, na parte da psicologia, né? A gente tem uma porcentagem de desconto para todas as... Nos atendimentos, workshops, vivências e também nas ferramentas que eu uso no consultório, como as constelações, enfim, né? E também para a parte empresarial, que eu também atuo com as empresas. E no movimento do otimismo, a gente também tem um desconto na compra pelo site e tem um código, né? Que a Camila vai estar... né? Vou colocar embaixo. Isso, que a gente vai estar a partir de 20 de abril, porque agora a gente ainda está nesse movimento de transição. Né? E agora tá aqui, ó, concretizando a nossa parceria, não é, Ângela? É isso mesmo. Cada modelo lindo. Olha, gente, já tô com vontade de sair correndo tudinho. Fala um pouquinho aqui pra gente, Ângela, como que é o pano, a textura. Exato. Toda a peça da trilha, ela é muito pensada, né? Nesse conforto da pessoa que está fazendo o desporto, né? Então, a gente tem os tecidos UV, o toque, né? Ele tem Nossa, olha que delícia, essa tecnologia, né? De fazer com que o suor não incomode. Isso é importante, né? Às vezes a gente corre muito. Exato. Ele é tipo antitranspirante, é isso? Isso, né? Então, legal. Olha que lindo esse azul, o casaco. É fresquinho, né? Ele é um tecido fresquinho. Para os dias de chuvinha, é isso? É, isso aí. Olha, lindo. aqui venta muito, né? Então, a gente tem... E olha esse também para quem gosta de pilates,
né? Tem para E pilates. E ó, ficou linda, combinou com os olhos. Muito Adorei. lindo. Então, Tô vendo aqui também, ele é sustentável. exato. Olha, o bojo aqui também legal, né? Não precisa ficar botando o sutiã aparecendo. Nossa, já vem Exato. todo... E aquela questão que você me falou do V, explica aí, que eu não sei. Então, ele é um tecido que ele já vem, né, com essa proteção solar. Né? Então, ele dá também essa qualidade, essa segurança para quem está na É rua. como um protetor solar. Que é branquela. É como um exato. protetor solar, quando você veste, ele te protege, o ombro principalmente. Exato. Às vezes a Não gente precisa corre ficar muito assim, calor. sopando com um protetor, porque ele já tem também uma proteção, né? Exato, exato. Exatamente. Então, gente, Olha é que isso. Olha, interessante. várias cores, como do movimento do otimismo. Gosto Isso aí. muito de... Essa cor também tá lindíssima. E é isso, uma grande parceria, né, Ângela? Olha, aqui Obrigada. tem a camisa, né, Camila? essa A daqui é camisa a do nossa. movimento, olha. Combina com o movimento, É isso. Mostra a né? camisa de novo aí. E Camisa do movimento. olha pra cá. Tem que vestir a camisa. É legal. isso. Isso Literalmente. aí. Muito obrigada. E, gente, vou colocar tudo embaixo para informações. É só diretamente aqui com o cupom com a nossa querida Ângela. Não, entrar também no Instagram, No né? No site. site, Isso, no para site. poder fazer o pedido, não é isso? Exato. Recebemos em casa. Receberão em casa. É isso, né? Quando a gente pede, Exato. é tudo encomendado no online e Exato. recebe em casa. Perfeito. Ótimo. Ótimo. Obrigada, Ângela. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito bom, muito bom. Ótimo bate-papo. Você vê que ela é uma mulher multifácil, né? Com muitos movimentos dentro dela. Isso é bom, né? Porque você passa assim as várias possibilidades, né, do ser humano, né? E quer dizer, assim, eu entendi, você cuida da parte de terapia, mas tem um trabalho que a gente até comentou antes, você não fica restrito ao consultório, né? Só. Eu queria, assim, lembrar disso daí um pouquinho, né? Que eu acho isso interessante. Sim. É mais uma faceta de inovação, né? Eu acho que a psicologia tradicional, ela engessa muito, né? Então, eu sempre tive uma inquietação de trazer algo mais. Porque, para mim, o ser humano, ele é muito mais que o psíquico e o físico, e ele é, para mim, a presença da alma também, né? Então, eu sempre fui buscar, né, outros conhecimentos. Eu fiz formação em Reiki, terapias florais de Bach. E aí eu conheci as constelações em 2008, né, através até da minha terapeuta. E então já há mais de 15 anos praticamente eu trabalho com as constelações sistêmicas, familiar e empresarial. E durante 11 anos eu atuei, né, em algumas organizações como consultora, com um olhar mais humanizado para a organização, com desenvolvimento estratégico, mas sempre usando as constelações como uma ferramenta para o negócio, né? E depois, na época da pandemia, eu conheci as constelações de IOPT, né? Explica pra gente o que é. É uma constelação que ela tem o foco no trauma, tá? Uhum. Então, ela é muito diferente da constelação sistêmica, mas ela tem o foco da gente conseguir reintegrar o eu para um eu saudável. Então, nós vamos conhecer nas partes da nossa psique que momentos da nossa vida tivemos alguns traumas que a gente precisa olhar, né? Então, a gente parte de uma... Tanto na sistêmica quanto na IOPT, né? Que aqui em Portugal eles falam IOPT. A gente parte de uma demanda do cliente, um sintoma, questões de relacionamento, de carreira, seja lá o que for.
E essa demanda que a gente vai trabalhar neste campo, né? Para que a pessoa possa entender onde é que está a trava ali. E o objetivo final da IOPT é que essa pessoa tome mais consciência do eu. Porque é isso que a gente não faz hoje. A gente é tudo, menos eu. Mas aí, assim, há uma dúvida que eu estava até te perguntando. Aí você sai com eles do consultório, você Sim. vai para o mundo, né? Para perceber, às vezes, o contato, né? Porque assim... Qual é a intenção? Isso que eu estava querendo entender. As constelações a gente faz grupos, né? Em locais diferentes, às vezes online. Então, são grupos de pessoas que vêm para trabalhar, né? Que a gente vai ter ali os participantes e a pessoa que está constelando. Ou a constelação, ela pode ser feita também através de bonequinhos, tá? A gente usa o Playmobil para fazer esse movimento, né? Então, a gente sempre vai para um espaço gostoso, para um lugar, né, aberto. É uma prática mais em espaços mais confortáveis, exato, né? Exato, né? Então, a gente realiza essas dinâmicas. São dinâmicas muito fortes, muito intensas, mas assim... E podem ser até individuais? Sim, sim. Vai o adolescente com você, por exemplo. Exato. Então, essa semana mesmo eu estou fazendo a sucessão familiar de uma empresa no Brasil e um dos diretores da empresa está num processo depressivo. Então, se eu não trabalhar esse processo depressivo dele, eu não consigo avançar na sucessão. Olha como uma coisa influencia o todo, não é? Ângela, desculpa, mas infelizmente estamos chegando no final do nosso lindo bate-papo, adorando. Mas eu queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem, né? Um momento livre aí, um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, eu acho que é importante a gente se conectar com quem somos de verdade. Deixar essas máscaras, né? Essas armaduras que a gente cria e ser autêntico, né? E se colocar em movimento, né? Essas defesas, né? Muita defesa, né? A gente se preocupa muito com o que o outro vai dizer, com o julgamento, mas que as pessoas possam buscar mais ser, né? Ser na sua verdadeira essência. Eu acho que isso hoje é fundamental. Perfeito. E quer deixar as identificações aqui para te procurarem? Telefone, e-mail? Sim, o meu Instagram é Ângela M. Mateus, com TH. E o meu site é caminhoessencial.com. Perfeito. Vou deixar tudo escrito embaixo. Muito obrigada, Ângela. Eu que agradeço. Tentei ser eu. O máximo possível, o original possível. Eu agradeço por mais por estar aqui, né? Juntos, por estarmos todos né? aqui. E assim, eu queria agradecer também, porque foi muita E essa informação conexão, que eu não né? tinha, né? E a gente, essa ligação com o otimismo, né? Que é tão importante, né? Nessa época. Miriam, gostaria de deixar também uma mensagem? Não, eu queria, assim, agradecer muito e cada vez mais me interessar, me aprofundar mesmo nesse movimento do otimismo que eu tô achando, assim, muito intrigante. Inspirador. É inspirador para mim também. É o que me move. Me inspira a procurar mais, né? Muito bom, muito Que bom. bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.